E aí, como é que estamos? Tudo bem? Vamos lá. Se não estou enganado, na aula passada falei com vocês em genética. Isso? Estou certo? Creio eu que eu... Acho que foi. Foi melhor, né? Porque eu estava começando a falar para vocês de... Eu falei da genética do sangue, né? Dos dois de sangue ali. E estava começando a falar da genética do sexo para vocês ali, eu acho. Herança ligada ao sexo, né? Ali. Eu acho que parei aí, né? Certo, Gabriela? A parte Excessiva. Então tá. Deixa eu botar aqui a coisa que é a herança sexual. E aí aqui era herança ligada ao sexo. Opa! Bom, herança ligada ao sexo. Então estava na parte não homóloga de X. E aí começamos a falar dos excessivos, que era daltonismo, hemofilia, e distrofia muscular do Duchenne. Tá? Daltonismo, você sabe que é a dificuldade ou a incapacidade de conhecer cores, né? Troca algumas delas, todas, nenhuma, né? Hemofilia é a grande dificuldade de coagular o sangue, tá? Então, tem uma tendência muito maior a hemorragias, tá? Então, é perigoso. Distrofia muscular de Duchenne, pessoal, faz questão do Duchenne, porque tem diversos tipos de distrofia muscular, tá? Diversos tipos de distrofia muscular. A que nós estamos falando aqui é a do Duchenne, tá? Que o indivíduo, mesmo usando a musculatura vai atrofiando. Por que que ensinamos distrofia como a gente não usa normalmente? Porque quando a gente não usa um músculo e ele começa a diminuir de tamanho, a gente começa a usar o termo de atrofia, está atrofiando, tá? Mas tem uma substância que nós produzimos que é a chamada distrofina, e essa distrofina é o que não permite o músculo atrofiar. Só que quem tem a distrofia muscular de Duchenne é porque ele não produz a distrofina, então ele acaba, né, atrofiando mesmo sendo utilizado. O indivíduo vai perdendo a movimentação, é um problema muscular, não neurológico. Então, plena consciência do que está acontecendo, a musculatura vai atrofiando, o desenvolvimento começa ficando completamente alterado, até o indivíduo não conseguir se mexer mais. Tá? Mas em termos de prova para nós, não da doença propriamente dita, o que é importante aqui? Aqui, nesse tipo de situação, nós não vamos mais, tá, multiplicar por 1/2 para saber se é menino ou menina. Nós vamos escrever o X e o Y porque o cromossomo está ali, né? O gene está no cromossomo X. Tá? E é uma coisa de referência que vocês têm que lembrar o seguinte, que quando eu escrevo assim, ó, azão, azinho, cruzando com azão, azinho, isso é claro para todo mundo, o que que acontece? Eu não estou estabelecendo em que cromossomo está. Se está no 1, se está no 2, se está no 3, né? Eu só botei gene. O que interessa é o mecanismo do gene para nós.
Mas, por exemplo, eu poderia ter escrito assim, 8azão, 8azinho, porque o azão assim estaria no cromossomo 8. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos fazer agora no caso de herança sexual. Nós vamos botar o gene ali. Eu vou pegar o daltonismo, que é mais simples, tá? Menos problemático. Ó, se eu quiser, pode ser assim, ó, XDzão, XDzão. Isso aqui vai ser uma mulher normal para a visão das cores. Tá? Uma normal para a visão das cores. Ela enxerga todas as cores perfeitamente. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se eu escrever assim, ó, XDzão, XDzinho, isso vai ser uma mulher normal para a visão das cores. Só que eu vou dar um outro termo para ela, chamando de portadora. Por que portadora? Porque ela porta o gene do daltonismo. Tá? É o mesmo que eu dissesse uma mulher normal e heterozigota, porque é o que ela é. Ela é heterozigota. Fechou? Tranquilinha, aí? Bom, olha só. O que acontece aqui agora? Se eu escrever XDzinho, XDzinho, ela vai ser uma mulher daltônica. Fechou? Bom, o que eu tenho que fazer de comentário? Como a URBS, ela tem feito provas muito mais específicas, cobrando um conteúdo muito mais de graduação de ensino médio, tá? Ali, então eu tenho que ser obrigado a fazer uma observação agora para vocês aqui o seguinte. Vocês lembram que existe uma coisa chamada corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual, que um dos cromossomos X da mulher fica enovelado? Não lembram disso? Tá. Então, assim, ó, o que acontece? O homem é XY. Tá? O homem é XY, tá? Tanto X quanto Y são plenamente funcionais. Até porque aqui tem uma grande quantidade de genes que não aparece aqui, né? Então, tudo ele é funcional. Tudo bem? Só que a mulher, ela é X. Então, em teoria, o gene que tem aqui também. Pode ser um alelo diferente, um dominante, um recessivo, mas o gene para a coisa é a mesma, né? Gene para a visão das cores, gene para a hemofilia, né? Tá tudo ali. Tudo bem? Tranquilo? Bom, olha só o que é importante. Como eu tenho um duplicado aqui, na realidade, na mulher, um desses dois cromossomos, ele fica enovelado. E qual deles fica? É absolutamente aleatório. Pode ficar um, pode ficar outro, tá? Ele é aleatório. E aí, o que vai acontecer? Um deles está enovelado e o outro está funcional. Tudo bem? Tranquilo? Quando eu pingar corante na célula, para ver o núcleo da célula, a parte do cromossomo que está enovelado vai ficar mais escura, fica em destaque. Então, eu consigo ver no núcleo da minha célula lá, que aqui tem uma bolinha, que é o corpúsculo de Barr. E é uma das formas de identificar uma célula feminina. Comparando com uma célula masculina, ninguém corante, viu corpúsculo de Barr, já diria que isso é uma célula feminina. Está tranquilinha aí? Sem problemas? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Como o que fica enovelado é aleatório, se a mulher for assim, pode ser que numa célula o enovelado seja um XDzinho, na outra célula seja o XDzão, tá? É completamente aleatório esse processo.
Então, esse tipo de mulher, tá, pode, porque depende de quem está enovelado, né, pode apresentar um nível muito fraquinho do daltonismo. Tipo assim, não consegue perceber alguns tons de verde e azul. Ela não consegue ver direitinho, porque ela está com o novelamento aqui. Vai desconectar. Não, está tudo preso no durex. Tudo preso no durex. Tranquilo? Sem problemas? Então, ela pode apresentar algum nível de daltonismozinho, assim, bem baixinho. Tranquilo? Já no homem, o que vai acontecer? Ele é X lesão Y, então é um homem normal, para a visão das cores, né, pessoal? E XDzinho Y, homem daltônico. Então, o homem ou é ou não é, tá? Ou é ou não é. A mulher que pode ser, assim, ter um nível diferenciado do daltonismo, bem levezinho, em função desse corpúsculo de barro. Foi claro para isso, pessoal? Bom, na hora de fazer um cruzamento aqui agora, ó, pessoal. Tá? Tá? Na hora de fazer um cruzamento, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar uma mulher normal e portadora, tá? E vou cruzar com um homem normal. Tá? Quadrinho igual, separo os cromossomos, XDzão, XDzinho, XDzão, Y, XDzão, 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 Y, XDzão, XDzinho, XDzinho, Y. Presta atenção agora, que é importante, que envolve português também. Qual a probabilidade deste casal ter uma criança daltônica? 1 em 4. Tá. Então, é normal, XDzão, é normal. 1 em 4. Qual a probabilidade desse casal ter um menino daltônico? O mesmo 4. Porque o único daltônico aqui é o menino. Não vai ter um 4 de multiplicar por um meio de ser menino. Não, eu já sei que aquele é o menino. Dentre os meninos, ou seja, estou excluindo as meninas. Qual a probabilidade de ser daltônico? 50%. Qual a probabilidade de nascer uma menina daltônica? 0. Tá? Não vai ter nenhuma menina daltônica. Tá? Pessoal, esse é um ponto importante, que se tu não escreve x e y, tu vai multiplicar por um meio. Então, tu vai achar um 4 do menino de ser daltônico, vezes um meio, 1/8 de ser um menino daltônico, e 1/8 de ser uma menina daltônica. Quando é 1/4 de ser menino e 0 de ser a menina. Então, quando for herança sexual, vocês têm que escrever o x e o y, que não é um fator independente, que tu multiplicava por um meio antes, não é independente. O gene está no cromossomo sexual. O sexo interfere na manifestação. Tranquilo? Sem problemas? Então, tu sempre tem que fazer. O resto é tudo igual. E tem que prestar atenção. Isso quer dizer o quê? Se a mulher é portadora do gene, o homem já pode ser daltônico. Então, como a mulher tem que aparecer dos dois lados, que se chamaram de daltônico, e o homem uma vez só, existe muito mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Porque basta ter um gene só, o outro tem que ter dois. Né? Um tem que receber da mãe e do pai, e o outro basta receber da mãe. Tem muito mais homens daltônicos que mulheres daltônicas. Como tem muito mais homens hemofílicos que mulheres hemofílicas,
e nem aparece mulher com distrofia. Tá? Fez uma cara de por que não? Tá? E eu vou dizer o seguinte, se a musculatura dele está atrofiando, ele não vai ser pai de ninguém. Né? As coisas são músculo. Tá? Ele não vai ser pai de ninguém, né? Então ele não vai mandar para a filha o gene. Claro isso, pessoal? Sem problemas? Agora o seguinte, ó. Eu falei dos recessivos. Vamos falar dos dominantes. Dos dominantes, pessoal, tem um exemplo clássico que é o raquitismo hipofosfatêmico. Tá? Raquitismo hipofosfatêmico é aquela pessoa que não consegue armazenar devagar o fosfato para fazer o fosfato de cálcio com os nossos ossos. Então fica um osso mais fraco, menos desenvolvido, e aí dá o raquitismo hipofosfatêmico. Tranquilo? Esses são os casos daquelas pessoas que, por exemplo, da cintura para baixo, só o bebê, e da cintura para cima. Não. Fiquei curioso. Não. Isso aí, todos os ossos do corpo vão ter uma quantidade de fosfato menor, então ela fica muito mais. Isso ficaria mais próximo daquilo que a gente chama de ossos de vidro do que isso aí. Tá? Então, isso pode ser uma malformação, uma ação do gene que não funcionou, falta de tutor, teria que estudar o caso para saber o que aconteceu. Esse aqui a pessoa não se desenvolve, está com raquitismo. O desenvolvimento dela todo é alterado. Tá? Pessoal, o que acontece aqui que é importante? Como é um gene dominante, tá? A mulher pode passar isso tanto para o menino quanto para a menina. Certo? Mas o homem só passa para as meninas, porque para o menino ele passa o cromossomo Y. Tranquilo? Sim? Eu sou XY. Para ter uma filha eu mando X, para ter um filho eu mando o Y. Então, se esse gene, a mulher é XX, a mulher manda tanto X para o menino quanto X para a menina. É o gene dominante. Ela manda tanto para o menino quanto para a menina. Eu, se for ter um filho menino, eu estou mandando o Y. Então, não estou mandando esse gene porque ele está no cromossomo X. Mas para as meninas eu estou mandando. Então, toda doença, toda característica que for ligada ao sexo, está no cromossomo X, na parte não homóloga do X, tá? E que seja dominante, se o pai tem, todas as suas filhas terão. Então, se eu tiver aqui um homem XRzão Y, né, para botar o artismo, né, todas as filhas dele terão raquitismo hipofosfatêmico. Tudo bem? Todas as meninas terão. Então, o gene dominante está ali. Certo? E uma das coisas que tu pode evidenciar naquelas questões que envolvem o heredograma, vou fazer o casal com, né, sem Netflix. Tá? Você deve ver. Tá aqui. Tá? O cara tem raquitismo hipofosfatêmico, a mulher não. Primeiro filho normal, outro filho normal. Menina, tudo com raquitismo. Menino normal. Por quê? Porque o homem tem. Isso é uma forma de evidenciar que é uma coisa que está no cromossomo X e que é dominante. O homem tem, todas as filhas dele têm.
Claro isso, pessoal? Sem problemas? Deixa eu botar aqui agora. Herança restrita ao sexo. Restrita quer dizer o quê? Gene localizado na parte não homóloga de Y. Gene localizado na parte não homóloga de Y. Então, o cromossomo Y, que eu sempre desenho para vocês, ele assim, tortinho, né? Essa parte seria a homóloga, a que tem correspondência em X. Mas essa parte aqui não existe correspondência em X. Então, todos os genes que estão aqui, eles são exclusivamente masculinos. É o que a gente chama de genes holândricos. A palavra holândrico quer dizer gene totalmente masculino. Tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui, nós temos aqui, ó, o SRY, que é o gene que identifica a testosterona para formar o aparelho reprodutor masculino. A mulher não vai ter esse gene e não vai formar o aparelho reprodutor masculino. Tá? Ele faz a identificação da testosterona nas células para o homem formar as suas características corpóreas. Tudo bem? SRY é o nome do gene. Tá? É o nome do gene, tá? Para a identificação da testosterona. Tá? O desenvolvimento do testículo. Tá? Seria mais apropriado botar assim, fica mais fácil de entender. SRY é o desenvolvimento do testículo. E mulher não terá testículo. Tranquilo? Ótimo. Então, tem outras situações que entram aqui, mas essa é a mais comum de ser citada, tá? Mas tudo vai funcionar igual. Isso quer dizer o quê? Se está na parte não homóloga de Y, se o pai tem, todos os filhos do sexo masculino dele terão todos os filhos do sexo masculino dos filhos desse homem terão também. Mas nenhuma menina terá. Tranquilo? Tá? No caso da mulher, isso não acontece nos cromossomos, acontece numa situação. Vocês lembram que toda mitocôndria que está no nosso corpo, ela veio da mãe, porque é o óvulo que tem as mitocôndrias, quando os olhos só entra o núcleo. Então, se for uma herança mitocondrial, a mulher tem, todos os seus filhos indiscriminadamente terão. Mas os homens, filhos dessa mulher, não passarão a característica para ninguém. Porque eles não vão mandar mitocôndria. Certo? Então, tu vai ver sempre nesse sentido aqui. E a última herança sexual que a gente tem que ter a última herança sexual seria herança influenciada pelo sexo.
Herança influenciada pelo sexo. Esse influenciada quer dizer o seguinte, pessoal, que o gene não precisa estar no cromossomo sexual, mas o sexo da pessoa altera a manifestação da característica. O gene não tem que estar, mas o sexo altera. Deixa eu botar um exemplo mais clássico aqui. É a calvície. Tá? Calvície é um gene dominante. Tá? Calvície é um gene dominante. Então, assim, ó, cesão seria calvo. Tudo bem? Cezinho, calvo. Cezinho, cabeludo. Certo? Tranquilo? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Assim é exatamente como funciona no homem. Na mulher, cesão, ela é calva. Cezinho, cabeludo. Cezinho, cabeludo. Por isso que tem gente que diz que a calvície na mulher é recessivo. O gene é um só. Ou ele é dominante, ou ele é recessivo. O gene é um só. O gene é dominante. Mas na mulher se comporta como recessivo. Ou seja, só quando está em homocigose. Então, quando a mulher cesão, ela é calva. Saiu dessa situação, ela vai ter cabelo pro resto da vida. Na velhice, pode cair um pouco de cabelo, é normal, né? Na velhice, né? Tudo cai, né? Ali, e aí vai ter a queda do cabelo ali nessa situação ali, tá? Mas do contrário, não tem, tá? É só assim. Tranquilo? E queda de cabelo pode ter outros motivos que não sejam calvície, tá? Pode ter outro, né? Tipo de litígio, pode dar queda de cabelo. Tranquilo? Tá? Essa é uma situação, então, importante diferencial. Vai fazer o quadrinho normal, só que vai ter que fazer a interpretação de homem e mulher. Tá? Essa que é a situação. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu pegar um cara cezinho, um cara calvo, uma mulher cezinho, ela não é calva. Na hora de ter os filhos, as probabilidades, cezinho, cezinho. Então, seria 1/4 de ser mulher calva para 3/4 de mulher cabeluda para 3/4 de homem calvo para 1/4 de homem cabeludo. 3/8. Não, tranquilo? Porque a mulher é aqui, ó. Então, você, a mulher aqui, né? Cesão, é 1/4. Se a mulher meio, 1/8, se a mulher cabeluda. Os outros 3, a mulher vai ser cabeluda. 3/8. O homem, aqui os 3 são calvos. E aqui é que é cabeludo. Tá? Então, da ala masculina que está aqui na sala, se tu tem um pai calvo e um avô materno calvo, a tua chance de ser calvo no futuro é enorme. Tá? Agora, se não tem ninguém calvo, se lá da tua mãe não tem ninguém calvo, talvez essa chance tenha se melhorado um pouco. Tá? Do contrário da mim. Certo? Desculpa, né? Mas é real. Eu sou franciscano aqui, né? Então, eu sei como é que é o esquema. Porque na minha família, vou por parte de mãe, calvo total, pai, a gente já deu um motel aqui, né? Entrada e saída, tem uma redonda no meio, né? Calvo também. O que aconteceu?
filho causa. Meu filho já tem umas entradas que assim, muito maior do que eu tinha na idade dele. Ele vai ficar bem mais careca do que eu. O vô dele, do parte de mãe, também era calvo. Eu não escapei. Já estava. Tu vai escapar. Tu vai escapar, Zé. Hã? Minha mãe é índia. Hã? Minha mãe é índia. Ele tem um índio e tal. Ah, é difícil mesmo. Então, eles não têm pelo no resto do corpo, mas na cabeça. Na cabeça tem. É igual a japonesa, né? É muito similar. Isso é uma das coisas quando compara as etnias que faz crer que aquela teoria do estreito de pele, que os asiáticos passaram para a América do Norte, colonizaram a América do Norte, América do Sul, ali, ela acaba ficando, porque se tu olhar a competição corpórea, um índio peruano, boliviano, ele parece muito com o do asiático. Muito com o do asiático. Então, tá. Tranquilo? Fechou? Sem problemas? Bom, isso de herança heterossexo. Chega de genética. Vamos falar um pouco de evolução. Tá? Acho que o Luiz não está falando com vocês de evolução, não. Tá? O Luiz falou citologia botânica, né? Com vocês, né? Foi isso, né? Então tá. Vamos falar um pouco de evolução. Primeira coisa, pessoal, questões de evolução, elas normalmente acabam sendo um pouco mais complexas, porque elas precisam de uma certa análise, tá? E nessa análise, a primeira coisa que tem que fazer é se desfazer daqueles conceitos, bom dia, tá? Desfazer daqueles conceitos populares, tá? Que entre eles é o quê? Que evoluir a pessoa tem que ficar melhor, o ser vivo tem que ficar melhor. Evoluir não quer dizer ficar melhor. Evoluir quer dizer o quê? Ficar diferente. Então, fulano é mais evoluído que o outro, é porque ele tem características diferentes e surgiu depois. Tá? É nesse sentido, tá? Então, tu agrega o ficar diferente com a linha do tempo. Os indivíduos todos eram assim, surgiu esse que é diferente dos outros agora. Então, esse é mais evoluído que os outros, porque ele veio dos outros. Evoluir é vir de, sendo diferente dele. Tá? É esse o detalhe. Veio daquele e ficou diferente daquele. Certo, pessoal? Até porque, se tu comparares, por exemplo, uma estrela do mar com um polvo, o polvo é um animal fantástico, né? Fantástico. Quem viu aquele documentário, Professor Polvo, tá? Se não viu, né? É maravilhoso, tá? Porque o polvo é um animal fantástico, cheio de coisas, troca de cor, muda a textura da pele, como é capaz de aprender, uma série de coisas. A estrela do mar é um ser inerte que só caminha e come. Mas ela é mais evoluída que o polvo. Fala, Pedro. É verdade que algumas espécies de polvos possuem mais de um coração. Na realidade, sim e não. Não existe a estrutura coração com várias estruturas. O que existe é que tem vasos sanguíneos que são dilatados em determinadas porções e quando o sangue chega nesse vaso sanguíneo, nessa dilatação, a musculatura ao redor sente a presença do sangue, comprime isso, bombeando sangue. E se está bombeando sangue, está fazendo o papel do coração. E qual é a função do coração? É
bombear o sangue para todas as áreas do corpo. Além de, claro, guardar os nossos sentimentos. Então, isso seria um aneurisma mais gigantesco que não tem que estourar. Se tu tentar fazer isso com uma forma de decoreba, né, ter uma dilatação, sim. Só que o aneurisma, normalmente, o que acaba acontecendo? Ele forma uma bolsa externa, assim. Esse não, ele faz isso aqui assim, ó. Tá? Existe uma bolsa externa. O vaso é todo alterado e aí a musculatura aqui prende. E tem uma musculatura firme aqui no redor, que vai bombeando. Tá? Essa que é a grande diferença. Tanto é que existe até uma diferença, já aproveitando, né, falando, que tudo é revisão, né, do nossa artéria para a nossa veia. A musculatura que está ao redor da artéria, a quantidade de material elástico ao redor da artéria é muito mais espessa, muito maior do que na veia. Porque a artéria tem uma pressão muito maior. Tá? Na veia, não. Mas na veia tem válvulas que não existem na artéria, para evitar o refluxo, já que a pressão é menor. Tá? Tu trabalhando no hospital, tu olha um sangramento, tu sabe quando é de artéria e quando é de veia. Só de olhar. Né? Tá? Não só pela quantidade, a artéria é o jato, assim. A veia é um fluxo contínuo. Tá? Então, tu já sabe a diferenciação. Mas, sim, o que eu quero ter do povo com ser fantástico é menos evoluído que eles tendo. Porque esse mar surgiu na linha do tempo depois, veio de ancestrais que tinham ali, né? E surgiu com uma característica diferente. Ela é mais evoluída. Fechou, pessoal? Tranquilo? Outra coisa, nenhuma característica, apesar de que eu vou falar as teorias evolutivas agora, mas tem que ficar internalizado para vocês que é errado. Deixa eu falar. Tá? Não existe, tá? Nenhuma característica que surja porque tu precisa e desapareça porque tu não precisa. Tá? Porque se fosse assim, nenhum ser vivo seria extinto da face da Terra. Na realidade, os peixes já teriam que ter aprendido a não cair na rede do pescador. Já teriam que ter aprendido, a gente não conseguiria mais pescar ninguém. Então, pássaros já não cairiam mais nas armadilhas, nas arapucas, eles teriam aprendido. E isso não é o real. Tá? Por quê? Porque a gente tem essa visão que, porque parece lógico, e a lógica nem sempre ela é uma coisa correta, ela pode até ser lógica, mas não ser correta. Tá? Ela parece lógico. O dente do siso está sumindo porque a gente não precisa, o homem tem roupa agora, não precisa tanto pelo, então o pelo está desaparecendo. Tá? Só que as populações indígenas e asiáticas têm há milhares de anos e nunca tiveram pelo. Precisava antes. Tá? Então, não existe isso. Tá? Dentro das teorias evolutivas, pessoal, uma primeira que apareceu foi a teoria de Lamarck. Tá? E Lamarck, a teoria é Lamarckismo. Tá? O nome do Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck. Na verdade, pessoal, Lamarck nem é nome dele, tá? É título. O nome dele é Jean-Baptiste Monnet, tá? Mas ele era conde de Lamarck. Então, chamavam ele de Jean-Baptiste Lamarck, porque era o conde de Lamarck. E aí ficou o nome, era um nome. Tá? O que Lamarck estabeleceu? Tudo que ele disse está errado, tá? Tudo que ele disse está errado, porém tem um detalhezinho importante. Qual é o detalhe importante? Ele foi o primeiro a visualizar determinadas coisas. Estava errado, mas foi o primeiro a visualizar. Primeira coisa que ele postulou: uso e
desuso. Ele diz que se tu usasse muito uma determinada característica, né, ela iria hipertrofiar, passando assim para os seus filhos. E se tu não usasse a característica, ela iria atrofiar, passando assim para os seus filhos. Então, se um cara que a vida inteira gostou de fazer esporte, e gostou de fazer academia, cresceu por mais musculoso, que teoricamente o filho já nasceria mais musculoso do que ele nasceu. E assim, isso não existe. Justificava que a girafa tinha um pescoço comprido de tanto se espichar para comer na copa das árvores. E que aí foram nascendo girafinhas mais pescoçudas e ela ficou com um pescoço bem maior. Tá? Era o uso de Jesus. Ele dizia que tinha a transmissão dos caracteres adquiridos. Transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? A transmissão dos caracteres adquiridos é tudo que acontecesse comigo, eu passaria para os meus filhos. Todas as situações que aconteceram comigo, passaria para os meus filhos. Então, isso aqui trabalha junto com o uso e desuso. Está acontecendo comigo, vai sair, tá? Inclusive, eu feito uma experiência de pegar rato, porque rato não se reproduz muito rapidamente, né? Então, eu pegava assim, e queria um vertebrado para ver, né? Se você. Então, eu pegava uns ratinhos assim que nasciam e exportava os ratos do ratinho. Para ver se os ratinhos iam desenvolver. Cortava o rabo, né? E durante várias gerações, para ver se pelo menos nasceria um com o rabo um pouquinho menor, né? E isso não aconteceu. Então, não existe. Outra coisa que o Lamarck falava, meio determina as características. Tá? O meio determina. O meio não determina as características, tá, pessoal? O meio seleciona. Não é porque eu vou me mudar para a Alemanha lá e todo mundo é mais alto, as coisas estão mais no alto, eu vou começar a me espichar e vou ficar mais alto. Quem dera dessa, tá? Quem dera. Isso não acontece, tá? E Lamarck falava uma outra coisa, tá, pessoal? Se chama aperfeiçoamento. Ele acreditava que o dia ia ficando melhor. Aquela visão de Pokémon, né? Vai ficando sempre melhor. E, na realidade, não é. Tá? Tranquilo? Pode, no processo de evolução, surgir uma característica pior? Pode. Tá? Só que ela tem um motivo para ser selecionada. Deixa eu dar um exemplo que eu sempre uso, que aí fica fácil. Todo mundo já ouviu falar em anemia falciforme. Então, só eu quero falar uma massa na forma de uma banana, de uma folha, né? Parece um nessa, tá? Um pontinho. O que acontece, pessoal? A anemia falciforme é ruim, porque tem menos hemácias funcionais do que o corpo. A tua captação de oxigênio ela é menor. Então, dá dores musculares, não tem energia, dá uma série de problemas. Os olhos brancos, uma medicação bem pesada para tirar a dor da anemia falciforme. Tranquilo? Mas quem é heterozigoto na anemia falciforme, ele tem massas normais e massas ruins. É uma dominância incompleta. Ele tem normais e ruins. Número maior de normais e menor de ruins. Tá? Num ambiente como Porto Alegre, esse cara vive normalmente. Se ele for para Cusco, no Peru, que é 13 mil metros de altitude, tá? O que vai acontecer, pessoal? Ele não vai conseguir respirar. Ele vai ter um déficit respiratório pior do que as pessoas normais, porque ele tem menos hemácias funcionais.
Tranquilo? Mas aqui ele vive normal. Certo? Quem é heterozigoto é mais resistente à malária. Normal. E o além fosfórico já está morrendo mesmo, já está mal, né? Então, o que acontece? Em ambientes que tem malária, em grande frequência, o que acaba acontecendo, pessoal? Acaba acontecendo que tu tem uma seleção dessas pessoas vivendo e as outras morrendo, o que aumenta muito a quantidade de gene da anemia falciforme. Então, um gene ruim está sendo selecionado. E é por isso que na etnia negra tem muito mais indivíduos anêmicos falciformes do que na etnia branca. Fala. Falando de evolução, assim, os sapos, por exemplo. Sapo. Tá. Milhões de anos eles pulavam, né? Continuam pulando hoje. Sim. Mas hoje eles mais caminham do que pulam. Né? Se for parar para analisar nesse sentido, daqui a uns 2 milhões de anos, eu nem sei se a Terra vai existir até lá, os sapos andariam com duas patas? Não. Porque cachorro, gato e outros animais caminham em 4 patas também em particular. Não precisaria ter uma evolução para a postura ereta. Tá? Então, tem uma situação diferenciada. Quando começou a gerar os hominídeos, tu vai ver que o fêmur ele fica mais curvo e que os membros anteriores eram bem desenvolvidos. Então, tu acabou tomando essa postura aqui, ó. Né? Eu não estava mais naquela postura de 4, né? Padrão, ficou mais aqui. Então, aqui seria uma tendência natural. O fêmur ficando menos curvo, ao corpo ficar mais ereto, né? Existia essa tendência possível, né? Ali. No caso do sapo, não tem essa tendência tão predominante. Mas pode ter variações, vai. O grande problema do sapo é que com o aquecimento global é mais provável que os anfíbios sumam da Terra antes dos outros. Eles precisam da umidade mais do que uma cobra, por exemplo. Está tendenciando? Pelo desenvolvimento do nosso planeta, é que os anfíbios sumam ao invés de alterarem. Tranquilo, pessoal? Ó, isso aqui é o que Lamarck postulou. Tudo ele foi errado, mas ele entendeu que existe um nível de uso e desuso que existe. Não da forma que ele colocou, mas existe. Faz musculação, tua musculatura aumenta. Tu para de fazer, ela diminui. Existe um nível de uso e desuso do nosso corpo. Ele percebeu transmissão de caracteres de pai para filho. Ou seja, tem uma ideia de genética. Transmissão de características de pai para filho. Que antes não tinha. Tá? Que o meio determina as características. Ele foi o primeiro a conectar saúde, as características dos seres vivos com a do ambiente. Até então, os indivíduos tinham as suas características. Deus quis. Nada. Ali não, ele viu, ó, essas características aqui, ó, nesse ambiente, naquele outro que é similar, são parecidas, né? Ele começou a conseguir ver isso. Tá? Claro, que aí entra o aperfeiçoamento, porque era uma ideia de que o humano era o ser mais perfeito, né? Então, a ideia de aperfeiçoamento tinha que tudo culminar no ser mais perfeito. Até porque na época que Lamarck escreveu, que é 1809, né? Não se conhecia nem direito os gametas, como é que era, né? Ali, né? Tinha que os falosões, o homem botava a porra da mulher, então, um problema, certo? Também, então, ele conseguiu visualizar. Inclusive, uma palavra que pode surgir para vocês que é fixismo. Se aparecer isso para vocês, pessoal,
Fixismo é o cara que não acredita em evolução. Fixismo, ele não acredita em evolução. Tá? Depois veio o cara chamado Darwin. Darwin estudou Lamarck, mas ele postulou diferente. Ele postulou a seleção natural. E na seleção natural, ele dizia que o meio selecionava os indivíduos. E qual indivíduo que ele selecionava? Ele selecionava o mais adaptado, o mais apto. Tá? Mais adaptado, mais apto. Não o mais forte. Dentre os mais adaptados, tinha a luta pela sobrevivência. Aí, nesse caso, pessoal, sobrevivia o mais forte. Então, o ambiente selecionava os mais adaptados, e dentre os mais adaptados que lutavam para ocupar seu espaço, existia a luta pela sobrevivência. Aí, o mais forte sobreviveria. Certo? Mas tem que estar adaptado àquele meio. Tá? Isso ele observou fazendo aquela baita viagem que ele fez, saiu da Inglaterra, veio para o Brasil, passou Bahia, Rio, Terra do Fogo, lá embaixo, na Argentina, passou para o outro lado, foi para o Chile, foi para a Galápagos, depois foi para a Austrália, né? Da Austrália foi para a Austrália em algumas ilhas, aí foi para a África, virou o cabo lá, na África, veio em direção Rio, Bahia, e voltou de novo para quase uma volta ao mundo, né? Então, mais adaptado. Tranquilo? Então, ele observou, por exemplo, nas ilhas de Galápagos, tinha umas aves que se chamavam de tentilhões. Eu surgisse termo, sabe que é um tipo de ave, tá? O tentilhão. E que ele via que em algumas ilhas, os tentilhões ficavam mais no chão, outros mais na copa das árvores, outros nos troncos. E ele via que alguns aqui tinham um bico duro, grande, forte, mas eles comiam as sementes, que o outro tinha um bico fino que comia os insetos que estavam no tronco das árvores, os outros tinham um bico para pegar as folhas, os frutos mais carnosos. Então ele foi vendo que existiam variações e aí ele disse, ó, para sobreviver nessa área, com esse tipo de vegetação que tem aqui, tem que ter tal bico. E aí ele postulou essa teoria dele. Tá? Tranquilo? Aqui, pessoal, na seleção natural, tem uma questão que é muito comum aparecer em prova e que as pessoas normalmente erram, porque ela tem o raciocínio do Lamarck, de achar que se precisa tem, se não precisa não tem. E aí envolve um conceito popular e que as pessoas acabam errando feio nessas questões, que é quando envolve bactérias. Das pessoas acharem que o antibiótico altera a bactéria, transformando ela em resistente. Se fosse isso, pessoal, era uma teoria de Lamarck. Se o meio está alterando propositalmente para ter aquela característica, é o uso, desuso, é necessidade, é Lamarck. Na realidade, o que o antibiótico faz? Ele mata primeiro as bactérias mais fracas, deixando sobreviver as bactérias que já são resistentes ao antibiótico. Não só sobrevivem aquelas que já são. E as que já são resistentes são dos seus filhos serem resistentes. E aí vai. Ele não faz a mutação da bactéria, ele seleciona as já mutadas. Sempre assim. Tudo bem? Tranquilo? E por isso que a gente tem cada vez antibióticos mais fortes, né? Antigamente se tomava antibiótico de 50 miligramas, 100 miligramas já estava muito mal, 120 à beira da morte. Hoje, nenê começa com 250 e já passa para 500. Vocês estão tomando antibiótico de
750, 800, né? miligramas, e no hospital tem 5 gramas. 5 gramas, dependendo da bactéria e dependendo do antibiótico. E 5 gramas é bem mais forte do que 500 miligramas, 10 vezes mais. Por quê? O uso indiscriminado. Tem gente que ficou furioso com aquela lei, né, de não poder vender o antibiótico sem a receita, mais que certo. Até porque a vizinha receitava antibiótico. O médico deu tal coisa para minha filha, dava tua também, e a pessoa comprava. E podia comprar. Aliás, se vocês lerem caixinhas de remédio, não abula. Se ler não toma nada na vida. Tá? Mas se ler a caixinha de remédio, todas elas estão escritas assim, venda sob prescrição médica. Todas deveriam ter receitas para serem vendidas. Só que ir ao médico é tão difícil, tão caro, tão complicado, que no fim acabou, né? Na minha opinião, o paracetamol devia ser sobre prescrição médica. Porque o paracetamol hoje mata muito mais gente do que qualquer outra coisa. Uma pessoa que toma uma cartela inteira de paracetamol morre. Por causa do fígado. O fígado não consegue digerir. Simples assim. Social cognitivo, tudo isso. Uma coisa faz uma coisa que está complicada. Outra coisa é que fazer uma coisa que não tem. Tipo, sabe, tá com um dono, tipo, dor na mão, tomando gesto. Outra coisa, sabe, tá com dor todo o corpo, fazer uma coisa que não sabe o que fazer. Mas o problema é que as pessoas têm determinadas dores que não passam muito e estão se medicando, né? Porque não foi ver qual é o motivo da dor para tratar a coisa, né? Tá? Pessoal, e tem gente que é alérgica, tem gente que aspirina tem um problema sério. Não pode mais nenhum. E eu aspirina nem a dor passa. Né? Mas para outros, né? Tomou um pouco de aspirina, cara, eu tudo desmelhão. Adaptabilidade, pessoal. Foi uma coisa que Darwin bateu bastante em função da seleção natural. Os seres vivos tinham adaptabilidade. Outra coisa que ele botou, ancestralidade comum. E a ancestralidade comum, pessoal, tem um desenho que é clássico. Tá? Que ele mostra que aqui teria um ancestral em comum para todos, mas aqui tem um ancestral em comum para esses três, que se tornaram diferentes. Tem um outro ancestral em comum e formou 3 indivíduos diferentes. Então, essa era a coisa, que é o que Darwin dizia que o homem e o macaco tinham um ancestral aí, comum, e as pessoas interpretaram como excesso que o homem veio do macaco. Tá? É um ancestral em comum. Tranquilo? Sem problemas? E Darwin falou em variações. Pessoal, Darwin nunca estudou genética na vida. Tá? Darwin nunca estudou genética. Então, Darwin nunca disse que os seres vivos sofreriam mutações. A palavra mutação, ela só surgiu com a genética. Darwin nunca disse nada sobre isso. Fechou, pessoal? Tá? É assim mesmo. Darwin estava errado? Não. O que Darwin estava? Incompleto. Ele estava errado, incompleto. Ele não explicou o processo de adaptabilidade, como é que surgia, a ancestralidade comum, ele falava que tinha, mas não sabia como comprovar isso, então, genética. As variações que ele dizia que surgiam, geravam essa adaptabilidade. Ele não sabia explicar como surgiam. Então, na realidade, ele não estava errado, ele estava
incompleto. Surge o chamado neodarwinismo, tá? Um novo darwinismo, que é um Darwin mais completo, que na verdade surge na década de 70, que também é chamado de teoria sintética. Então, nos anos 70, surge a teoria sintética. Tá, pessoal? Surge a teoria sintética. Esse é um nome que está sendo mais usado agora, teoria sintética, do que neodarwinismo. Porque o nome de Darwin gera uma série de rejeições em função de religiosos que não acreditam em evolução. Tá? Então, gera ali toda uma resistência à teoria evolutiva, né? Em função do nome do Darwin. Então, é mais comum eles falarem em teoria sintética agora. Por que o termo de teoria sintética? Porque pega a ideia de muita gente. Então, muita gente falou coisas aqui, tá? Goldschmidt, Ernesto Mayer, Haldane, Weinberg, muita gente deu pitaco no que acontece aqui, tá? E essa teoria mantém-se a ideia da seleção natural e se agrega genética e ecologia, que o estudo na década de 70 de genética e ecologia era muito maior do que quando Darwin publicou em 1858. Tá? Então, o que tinha aqui, tá, pessoal? Na mesma época do Darwin, Mendel publicou seus trabalhos de genética, só que era muito mais difícil, cara, tinha que ler o trabalho, fazer, testar, né? Não é como hoje, bate na internet, tem tudo, né? Antigamente, não. Às vezes tinha uma pessoa aqui e outra na Austrália fazendo exatamente pesquisa sem não saber da existência do outro. Tá? Hoje em dia isso não vai acontecer. Então, o que eles botaram aqui? Eles botaram as mutações. Uma explicação do surgimento das variações. Só que eles viram que mutações eram aleatórias, muitas não causavam nada e não justificaria, teria que ter mais coisas. E aí eles botaram aqui a recombinação gênica. E essa recombinação gênica, tá? Ela faz com que tu tenha aquela coisa, eu vou botar aqui para vocês o nome de crossing over, que é a troca de partes do cromossomo do pai e da mãe, que vai passando para os teus filhos características diferentes, diferenciadas. E com isso, então, teu filho fica diferente, fica com uma carga genética diferente, surge uma variação que não existia. Tudo bem? Tranquilo? Tipo assim, ó, vamos extrapolar, mas para entender. Eu tenho cabelo escuro e olho escuro, minha mulher cabelo claro, olho claro, aí surge um filho de cabelo escuro, escuro, porque é dominante. Só que na hora de ele ter filhos, ele faz o crossinho over, da troca de uma parte do meu cromossomo para o outro. Aí ele manda para o filho ter cabelo escuro e olho claro. Aí nasce um filho de cabelo escuro com olho claro. Uma variação que não existia antes. Então, essas duas se unem no processo das variações do Darwin. Existe a outra coisa aqui, pessoal, se chama de oscilação gênica, que pode aparecer com o nome de deriva gênica para vocês. Eu ponho oscilação porque em sala de aula é um termo que vocês entendem mais, depois está oscilando, né?
Deriva, tem gente que não usa mais essa palavra, né? E a deriva ela tem uma interpretação que pode levar ao erro também, que é uma coisa derivada, né? Mas o que é uma coisa que está à deriva? Perdida, que não tem rumo, né? Ali, que está oscilando, vai para um lado, vai para o outro, né? Então, esses dois eles funcionam iguais. Isso quer dizer o quê? Que durante o processo evolutivo, as características ficam oscilando. Vai ter momentos que aparecem mais indivíduos com uma característica e menos com outra. Passa algumas gerações, inverte o processo, né? Então, isso existe essa variação. E essa variação vai sofrer seleção natural. Se naquele momento a característica que mais aparece é a mais importante para sobreviver, os outros começam a morrer, ter cada vez menos daquela outra característica. Então, esse processo de oscilação pode ser levado ao processo de seleção natural, se naquele momento é importante. Tranquilo? Isolamento geográfico. Pessoal, quando tem isolamento geográfico, tudo se acelera, porque dois grupos de indivíduos não conseguem mais entrar em contato um com o outro. Então, eles já não trocam mais genes entre si, né? Já começa a haver uma alteração. Certo? Fechou? Mesmo? Tá? Então, tem esse isolamento geográfico aqui. Quando é que eu tenho espécies diferentes, pessoal? Quando é que esse processo de seleção natural cria espécies diferentes? Tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. São espécies diferentes quando há um isolamento reprodutivo. Quando tem isolamento reprodutivo, tem espécies diferentes. Tá? Não há mais fluxo gênico entre essas espécies. Não tem mais como fazer troca. Tá? O isolamento reprodutivo determina espécies diferentes. E nós temos dois grupos de isolamento reprodutivo, tá, pessoal? E 3 tipos de seleção natural, que eu tenho que falar para vocês agora. Então, pessoal, vou começar com não é imposto de renda, tá? Isolamento reprodutivo. Tá? Isolamento reprodutivo. Pré-zigóticos. Pré-zigóticos, como o nome sugere, é um isolamento antes da formação do zigoto. Então, ele não permite a formação do zigoto. Tá? Então, vou botar aqui A. Mecânico. Estrutural. Morfológico. Não está botando tanto nome, que eu não sei qual é que vai aparecer para vocês. E todos dizem a mesma coisa. O que é o isolamento mecânico, morfológico, estrutural? As coisas de um não encaixam mais com as coisas do outro. Não tem como manter o ato sexual. Pelo processo de evolução, o aparelho reprodutor sofreu tanta alteração que não tem mais como manter a relação. Aí o isolamento mecânico estrutural. Tá? Vou botar aqui, ó, aparelho reprodutor. Tudo bem, Davidson? Segundo, estacional, temporal, sazonal. Tudo que envolve a palavra tempo, né? Estação, tempo, sazonalidade, tá? Então, isso aqui tem a ver com
atividade sexual, período fértil. Se no processo evolutivo alteram-se os períodos de atividade sexual de dois grupos de indivíduos, eles acabam não tendo mais relação sexual entre si. Mecânico, estrutural, morfológico, aparelho reprodutor. Isolamento reprodutivo. Tá? Pode perguntar, vamos lá. Forte. Tá? Tranquilo? Sem problemas? Então, tipo, um grupo de animal ficou com sua atividade sexual em maio, período fértil em maio, né? E o outro ficou em novembro. Não tem como eles manterem relações sexuais. Não tem a mesma atividade sexual. E com isso, então, não se reproduzem mais. Certo? Outro aqui, pessoal. Gamético. Os gametas estão diferentes, né? Um gameta não consegue mais fecundar o outro, né? Os gametas estão muito diferentes do que deveriam ser. Entre um grupo e outro. Vamos botar um outro aqui. Ecológico. Vou botar aqui que altera o nicho ecológico. Tá? Altera o nicho ecológico. Tipo, um resolve viver sobre a árvore o tempo todo, o outro no chão ali. Um migra para o meio do mato, outro migra para praia, né? Resolve viver mais na beira-mar. Então, eles acabam não tendo mais contato um com o outro, não reproduzem mais um com o outro. E, ao longo do tempo, não tem mais fluxo gênico nenhum entre eles. Tá? Acabam não tendo situações. Ou um começa a ter sua atividade noturna e o outro diurna. Não se encontram. E o último, pessoal, tomem cuidado porque fica muito parecido, é o etológico. Etológico é o comportamental. Envolve a corte. Tá? O que um ser faz para o outro acasalar com ele. Tá? Etológico. Tranquilo? Por exemplo, sapo, eu tinha citado sapo antes. Às vezes o tom do coachá já é uma coisa diferenciada. Então, um fala, para Fernando gostar, o outro, já não deu. Voz muito fino. Não te quero. Tá? Então, às vezes, só a tonalidade do coachá já é o suficiente. Ou o comportamento, né, pessoal? Comportamento. Tipo, pavão, o macho abre aquela cauda em leque e fica abanando para a fêmea que ele transar com ele. Se ele fizer isso na frente de um pato, não significa nada. O pato não vai entender o que ele está falando. A galinha não vai entender o que ele está fazendo. Então, não representa nada. Tranquilo? Tem a corte certa e a corte errado. O cara chutar a canela na guria e dizer, aí, chinelona, vamos comer um X, não está correto, né? Não vai funcionar. Então, tu tem a situação ali. Tranquilo, pessoal? Mas lembrando, se for a corte certa, é o que tem que ser feito, né? Então, é sempre o erro no comportamento. Comportamento errado, corte errada. Nós temos os pós-zigóticos. E pós-zigóticos, pessoal, quer dizer que o zigoto se forma. Se é um pós-zigótico, o zigoto se forma. Então, o que está mudando?
o que acontece depois do ato sexual. Então, o ato sexual vai acontecer, a cópula vai acontecer, a fecundação vai acontecer e o problema vem depois, tá? Nesse problema depois, nós podemos botar assim, ó, inviabilidade do híbrido. A mistura, inviabilidade do híbrido. E o que acontece com essa inviabilidade do híbrido? Forma o ovo nunca eclode, ou o filhote dentro do ovo já morre, ou o filhote nasce, né, seja do ovo ou gestação, vive 1 mês, 2 meses e morre, 3 meses morre. Ou seja, nesse caso da inviabilidade do híbrido, o híbrido nunca chegará à idade reprodutiva. Tá? O híbrido nunca chegará à idade reprodutiva. Então, não existe uma viabilidade, não existe uma continuidade. E isso é uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção, que a gente tem uma ideia de ter filhos, uma ideia muito humana, né? De ter um filho para ti, né? Ter um filho. E, na realidade, reprodução é para espécie, né? Manutenção da espécie, né? Continuidade da espécie. Então, se o indivíduo não chega à vida adulta, a continuidade não aconteceu. Né? Nunca chega ali. E a outra, pessoal, é a esterilidade do híbrido. O indivíduo é estéril. É o caso da mula. A mula, burro fecunda a égua, nasce a mula e toda mula é estéril. Não tem continuidade. Ela é um híbrido entre duas espécies, mas não tem continuidade. Fechou? Entendeu? Ah, mas a mula pode morrer com 60 anos. Sim, mas ela não dá continuidade. A mula não nasce meninas. Certo? Então, o dragãozinho, aquele que nasceu entre o burro, o dragão de Shrek, não tem continuidade depois. Tá? Não tem continuidade depois. Fechou? Tranquilo? Os tipos de seleção natural. Primeiro, direcional. Como o nome sugere, ser direcional é porque vai numa direção. Tá? Então, aqui, ó, seleciona um dos extremos. Vai selecionar um dos extremos. O segundo tipo seria estabilizadora. Pessoal, e a estabilidade, ela vem referente à média. Tá? A média. E essa estabilizadora, pessoal, ela seleciona a média, então, os intermediários. E o último tipo, eu vou explicar com gráficos para vocês, tá? Ali, o último tipo é a disruptiva. Ela seleciona os dois extremos. Aqui é um extremo. Vamos fazer agora com os gráficos que vai ver. É uma ponta. Você vai exatamente. Ó,
A curva normal de uma população é ser uma curva de Gauss, assim. Isso é normal da população. Onde eu vou ter uma quantidade menor de um extremo, né? E o tipo mediano em maior quantidade. Então, se fosse, por exemplo, pegar por cores, muito claros teria uma quantidade menor, muito escuros uma quantidade um pouco menor, e os medianos em maior quantidade. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a ideia. O que acontece com uma direcional? Vou usar cores diferentes agora, tá? Respeita tudo. Ó, uma direcional, por exemplo, quando eu tenho um ambiente em que todas as árvores têm um tronco muito escuro e as mariposas que são mais escuras ficam mais camufladas nesses troncos, sendo as outras mais visíveis. Então é normal que os predadores comam mais as medianas e as claras do que as escuras, porque as escuras estão camufladas. Então vai acabar sobrevivendo mais das escuras. Então, essa curva, ao invés de ficar assim, essa curva ela fica aqui. Tudo bem? Porque ela seleciona de forma direcional. Então, o que eu selecionei? Um dos extremos, muito escuro. Tá? Agora, o que acaba acontecendo? Eu tenho a minha curva normal. Se o tronco das árvores agora é de uma tonalidade mediana, as que são muito claras, as que são muito escuras, ficam mais evidentes. Então, vão morrer mais por ação dos predadores. Então, a tendência é essa curva ficar assim. São muito claros, são muito escuros, morrem, ficando mais os indivíduos medianos, que é estabilizador. Estou fazendo na sequência. Tá? Pode botar a letra só para adicionar meu lugar. E a disruptiva, como é que ficaria? Ó, pessoal, o que ficaria aqui na disruptiva? Eu vou selecionar os dois extremos. Então, nesse local, as árvores ou tem um tronco muito escuro ou um tronco muito claro. No claro, as mariposinhas claras vão se camuflar. No escuro, as escuras vão se camuflar. Mas nos medianos, que não existem, não tem como se camuflar nenhum nem outro. Então, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. E por isso que ela é disruptiva. Eu seleciono os dois extremos e os intermediários tendem a sumir. Ok? Fechou? Então, tá bom. Isso para evolução. Aí tem uma coisa que a URGS adora, que são as evidências de evolução.
Evidências que a URGS gosta de colocar. Primeiro, pessoal, fóssil. O registro fóssil é uma grande evidência de evolução. Tá? Qual é o grande problema do registro fóssil? Nem sempre se forma um registro fóssil. Dependendo do tipo de terreno que eu tenho, de solo, de condição, esse registro não é formado. Então, existem uma série de lacunas que faltam ancestrais que a gente não sabe. Por exemplo, o ancestral da tartaruga não existe um registro fóssil dele. Um ancestral mais direto, né? A gente achar o que era. Tá? Outra coisa que é importante aqui, pessoal, a embriologia. O estudo dos embriões vão fazer com que tu tenha uma mostragem de que os seres, a princípio, são todos muito iguais. Né? O desenvolvimento do embrião é muito igual. Então, isso determina o processo evolutivo de forma mais adequada. Então, também é uma evidência da evolução. Ok? Fechou? Vou botar aqui porque ele fica apertadinho. Outra evidência. Órgãos homólogos. Órgãos que têm a mesma origem e funções diferentes. Eles não podem ter funções iguais. Pessoal, se eu tenho um órgão que tem exatamente a mesma origem que o outro, exatamente a mesma função, é o mesmo órgão. Não tem por que comparar com coisas diferentes. É a mesma estrutura, é o mesmo órgão. Não tem ali. Quando é que eu vou ter, então, a estrutura? Eu tenho a mesma origem e função diferente. Por exemplo, o nosso braço e a pata dianteira de um cavalo têm exatamente os mesmos ossos. A nadadeira de uma baleia tem exatamente os mesmos ossos que o nosso braço. A asa de uma ave tem exatamente os mesmos ossos do nosso braço. Então, o que acontece, pessoal? Está mostrando que tudo isso tem uma origem em comum. São os mesmos ossos do mundo, só que foram sofrendo alterações e destinando para coisas diferentes. Então, o homem usa para segurar, aprender, manipular, a ave para voar, o outro para nadar, o outro para correr e dar sensação. Então, eles criam funções diferentes, mas os ossos são os mesmos. Vocês têm até o desenho aí no livro comparando os ossos. Tá? Só que ao invés de botar a asa da ave, botaram no cerco. Né? Mas é a mesma coisa. Tranquilo? Sem problemas? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos também a formação de órgãos análogos. E órgãos análogos têm a mesma função e origens diferentes. Mesma função e origens diferentes. Tá? Pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho duas estruturas que cumprem a mesma função, mas surgem situações diferentes. Então, notadamente, é um processo de adaptabilidade a um ambiente, né? Mas porque elas têm origens diferentes. Tome cuidado com uma coisa. Quando vocês erram, quando eu falo vocês, pessoal, especificamente vocês, alunos, né? Quando alunos erram questões sobre órgãos análogos, homólogos, é porque normalmente eles priorizam a função em relação à origem. E a prioridade é a da origem. Até porque se tem a mesma origem, já tem as mesmas estruturas. Pode ter função diferente ou não. E pode ser um órgão homólogo ou o mesmo órgão. Agora, quando tem funções
iguais e origem diferente, aí que é o não. Mas tem que ter a origem diferente, tá? Isso é um ponto importante. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, essa é. Daqui, pessoal, derivam duas coisas. Que é a irradiação adaptativa e a convergência adaptativa. Pode aparecer como de convergência evolutiva também. Pessoal, irradiação adaptativa quer dizer o quê? Que um ancestral migra para áreas diferentes, tá? E nessas áreas diferentes, o que vai acontecer? O meio precisa que tenha uma determinada característica. Então, ele começa a selecionar. Nos indivíduos que têm aquela característica que o meio exige, vão sobreviver e os outros não, né? Então, vou começar a ter o quê, pessoal? No processo de radiação adaptativa, é baseado em órgãos homólogos, que têm mesma origem, mas funções diferentes. O órgão homólogo e radiação adaptativa estão vinculados. Assim como convergência adaptativa a órgãos análogos. Eu preciso que todo mundo que viva na água tenha aquela estrutura mais fusiforme, para andar mais rápido, para ter hidrodinâmica melhor, né? Então, eu vou ter essa situação. Então, a convergência evolutiva ou adaptativa é quando indivíduos diferentes passam a ter características incomuns. Tudo bem? E a irradiação é quando um indivíduo migra para áreas diferentes e passam a ter características diferentes. Convergência adaptativa, não. Inverti as vezes. Inverti, vai ter adaptativa, né? Tá? Adaptativa. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Nelson? Então a gente fica hoje por aí para vocês poderem descansar, porque ter sido bolada, né? Certo? Tchau. Bom fim de semana. Pois é. Semana que vem a gente se encontra. Ó.